Eu estou também. A gente pode ter o frio no corpo físico, mas a frieza espiritual não pode atingir a vida da gente, irmãos. Vocês encontraram? Amém? Irmãos, nós vamos ler alguns versículos aqui, depois a gente dá sequência. Isaac chamou a Jacó e abençoou, ordenou e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã da tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Amém? Vamos ler esses versículos por enquanto, para a gente começar a entender esse texto de hoje. Irmãos, semana passada, nós estávamos aprendendo sobre o momento em que Isaac já está com a sua idade avançada e a sua visão física já estava deteriorada, ele já não conseguia, através dos seus olhos, distinguir quem era Isaac e quem era Esaú, quem era Jacó e quem era Esaú, e nós vimos que houve uma trama, Isaac foi enganado, e Jacó ele toma a bênção de Esaú. No final do ensinamento, na quarta-feira passada, nós vimos que Esaú, assim que ele descobre que ele foi vítima de um engano, ele fica furioso, e por causa dessa sua fúria, Isaac precisa tomar uma decisão agora, para não ver os seus filhos brigando ali na sua casa, e para que Esaú acabe não matando a Jacó, seu irmão, uma vez que Esaú promete matá-lo. E nós vamos ver que a ideia de Isaac, para evitar esse problema e tentar colocar no trilho a situação da família novamente, a sua decisão é tirar a Jacó do convívio ali da sua casa. Então o texto vai dizer que Isaac chama Jacó, abençoa e ordena que ele não tome mulher dentre as filhas de Canaã. Primeira coisa que Isaac lembra a Jacó: não tome mulheres das filhas de Canaã. Nós vimos no capítulo 24, lá atrás, que quando o próprio Isaac, ele foi casar, Abraão mandou Eliezer nessa mesma terra, para a terra de Labão, de Betuel, os parentes de Sara, para buscar a esposa de Isaac ali. E aqui nós vemos Isaac fazendo o mesmo que Abraão fez com ele está fazendo com Jacó, para que as coisas caminhem em um mesmo sentido. A Bíblia, quando declara que perpetuamente a bênção de Abraão seguiria a sua família, não quer dizer, irmãos, que a família de Abraão poderia andar da maneira que quisesse. Não é porque nós estamos sobre um legado, não é porque nós estamos sobre uma promessa, sobre uma descendência de genealogia, que a gente pode fazer o que quer. Existem pessoas
que dizem assim: eu tenho herança de meu pai para receber, tem coisas de família que vai acabar vindo de mim, eu vou fazer o que eu quero. Então essas pessoas, elas estragam a sua caminhada futura. Talvez elas até usufruem por um período dessas coisas que tem para vir, mas o que estaria destinado a seus filhos e aos seus netos vai deteriorando com o tempo, e quando menos percebem, essa bênção está terminada, está apagada. Então, qual é a ideia de Isaac então? Eu andei nos caminhos de meu pai, eu tenho as mãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu tenho a bênção de Deus sobre o meu ministério patriarcal, e o meu descendente, eu descobri que vai herdar esse legado, que vai seguir em frente com essa história, não vai ser Esaú, vai ser Jacó. Então eu preciso ensinar a Jacó que as coisas que ele fez lá atrás, não pode continuar fazendo. Isaac, ele não está criticando e também não está tirando a promessa da vida de Jacó, o que Deus perpetuou em Abraão. Mas Isaac está mostrando o caminho que Jacó deve andar. Quando a gente aprende que as coisas não devem ser feitas por força e nem por violência, a gente logo entende que a gente não pode chegar num filho e querer que ele faça a coisa certa debaixo de pancada, se a gente não dá o exemplo para eles. O que eu aprendo é que um pai jamais pode dizer para o filho: faz o que eu mando, e não faça o que eu faço. Porque existe pai que é desse jeito. Ele tem uma vida torta, tem uma vida bagunçada, vai até na porta da igreja e desce o filho e fala: você tem que seguir Deus, porque senão vai se perder no caminho, igual seu pai. Tem pai que diz isso, mas sabe o caminho, sabe onde é a porta que entra, sabe qual é o contorno para voltar para o caminho, e não volta. Quer que o filho siga, mas não dá o exemplo. E nós estamos vendo aqui que Isaac disse: você vai na casa de Betuel, você não toma mulheres estranhas, porque eu fiz dessa maneira que teu avô Abraão me ensinou, e eu estou te ensinando agora. E nós vimos aqui atrás, num outro ensinamento, que Esaú não seguiu por esse caminho, ele tomou mulheres dos heteus, ele tomou mulheres estranhas. Mas ele vai mais aqui para frente nesse ensinamento, nós vamos nos deparar com Esaú tentando consertar essa situação que ele fez também. Porque, irmãos, errar é humano. Nós somos humanos. Se você vive criticando quem erra, toma cuidado, porque você erra também. É o que eu sempre digo aqui: não exija do outro o que você não faz. A maior hipocrisia do ser humano é exigir a santidade de outro que ele mesmo não tem. Isso é hipocrisia, está errado. Então, se eu não faço, eu não posso exigir que outro faça. E se alguém não faz, não exija de mim que eu faça. Então nós vamos ver que a ordem foi dada. E nós vamos aprender que Jacó, ele segue os caminhos, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: você levanta e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então o conselho ou a ordem de Isaac foi: você vai se casar com a prima. E a gente vai aprender uma lição muito séria. Bota na tela para mim aí, no livro do profeta Oséias, capítulo 12, versículo 12. Olha, quando a pessoa entra no caminho, como muda a sua conduta. Antes de falar disso aí,
Vocês se lembram até esse exato momento qual era a conduta de Jacó? A conduta dele era uma conduta de querer as coisas que não era dele. Então ele quis a primogenitura, era de Esaú, não era dele. Não importa, veja bem, que Deus tinha um projeto na vida de Jacó. Não importa que o maior serviria o menor. Ele não precisaria fazer isso. Até porque, digamos aqui que Deus tinha um chamado, um projeto na vida de Matias. Vocês sabem quem foi Matias? Júlia. Matias, irmãos, ele foi o discípulo escolhido no lugar de Judas. Então Matias não precisou passar a rasteira em Judas. Judas se complicou sozinho. Sabe o que a gente entende aqui? A gente não precisa querer tomar providências para Deus nos colocar em um lugar. Se alguém estiver errado, Deus faz tropeçar sozinho. Não adianta. Então a gente vai observar que alguém, não adianta a gente querer dizer, mas estava destinado a Jacó. Não importa, ele não precisava ter feito o que fez. Então, como Jacó, ele fez o projeto de querer coisas que não pertenciam a ele. Mas aí, quando ele entra no caminho, olha lá, Jacó fugiu para o campo da Síria. Esse campo da Síria, trata-se desse texto, da terra de Padã Arã, da casa de Betuel. Então ele foi fugido. Por que ele foi fugido? Porque ele pegou o que não era dele, seu irmão estava furioso com ele e queria dar-lhe um cacete, pegar de pedaço de pau. Mas quando ele chegou lá, como Israel, ele serviu por uma mulher, e por uma mulher ele guardou o gado. Aí vai lá na frente entrar aquela história dos 7 anos trabalhado por uma filha de Labão. E ele deu a filha trocada, porque ele não queria que a mais velha ficasse sobre maldição, ou que as pessoas dissessem, a mais nova casou, a mais velha tem defeito, eu não quero. Então Labão engana, ele dá a Jacó a mulher trocada, e ele vai guardar gado mais 7 anos para pegar a mulher certa. Sabe o que aconteceu aí? Ele enganou 2 vezes, ele foi enganado 2 vezes. É por isso que a Bíblia ensina, Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, aquele que fere com ferro, Pedro, é com ferro que ele vai ser ferido. Não adianta ferir com ferro e dizer, não, vão me bater com pena e eu não vou nem sentir. Se está batendo com ferro, tome cuidado que a pancada vai ser doída de volta. Então a gente vai ver que quando entra pelo caminho de Deus, ele muda a história. Olha a história de Jacó se tornando Israel e fazendo a coisa certa. Então errar, é humano errar. A gente não pode persistir no erro e achar que nós somos o dono da razão, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Isso faz mal para o ser humano. Isso tira a pessoa da humildade, tira a pessoa da mansidão, a falta de reconhecer quando erra, irmãos. Viu? Então, quando Jacó toma essa atitude, ele vai, segue o caminho que Isaac ordena. Então nós vamos observar que ele agora, ele entra na linhagem da promessa de uma vez. Por quê? Porque olha a bênção que Isaac declara sobre a sua vida. Isaac diz assim, ó: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, Ele te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Então vamos entender aqui. Porque oficialmente ele entra agora na linhagem da promessa, na promessa que Deus fez a Abraão. Porque na primogenitura ele não recebeu essa bênção. E na bênção, no lugar de Esaú, ele recebeu a bênção para ser o chefe de família e o sucessor da casa de Isaac, que seria os negócios, o patrimônio e ser o chefe da casa. A bênção agora é outra, Filipe.
porque agora ele está no caminho. Vocês observem que Isaac não declarou anteriormente que ele seria pai de multidões. Então nesse momento, o que Abraão passa para Isaac, Isaac está passando para Jacó. Isaac está dizendo, a multiplicação de geração agora está sobre você, porque agora você está entrando no caminho da obediência. Olha isso. Deus te dê a bênção de Abraão, irmãos. Olha bem, já não é eu te abençoo, agora é Deus te dê a bênção de Abraão. Isaac estava declarando, pastor Leandro, a bênção não é minha, eu recebi de Abraão, mas eu preciso decretar sobre a tua vida, porque eu vou ficar por aqui, você vai seguir, você vai prosperar, e as nações vão descenderem de ti agora. Então a bênção de Abraão, a tua semente que tiver contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Agora escute aqui, projeto de conquista, ele recebe a bênção de Abraão, só que as terras que Deus havia dado a Abraão, Abraão não tomou posse de todas, Isaac não tomou posse de todas, e Isaac está dizendo agora, você vai receber as terras das tuas peregrinações, ou seja, Jacó ainda não havia peregrinado em terra alguma, ele estava dizendo assim, você vai peregrinar, e o que o Senhor disse a Abraão, onde colocarem a planta dos teus pés, eu abençoarei. Então para que você alcance a terra, você vai ter que estar sobre a terra. Então isso é projeto de conquista. Isaac estava dizendo, você vai até os lugares, a planta do teu pé se estabelece, você peregrina e a terra vai ser da tua descendência. E a gente está querendo conquista sem tirar o pé do lugar. A gente quer as coisas de Deus, mas a gente não se mexe para receber as coisas de Deus. A gente quer uma casa própria, mas não vai numa imobiliária, não vai na Caixa Econômica Federal, não procura um loteamento, a gente não faz nada. Quer uma notícia? Não vai ter casa nunca. A gente quer um carro, mas a gente não faz uma reserva, não guarda um dinheiro para dar entrada, a gente não tira o nome do tal do SPC e do Serasa, para ir lá e financiar e comprar e continuar pagando. Quer a notícia? Não vai ter um carro. Quer avançar? Peregrine nos teus projetos, ande pelos teus projetos. E como que eu vou andar pelos meus projetos? Comece a pensar neles, crie caminhos, crie portas de entrada, crie pontos de partida, e estabeleça a pedra fundamental do teu projeto. Sabe o que é pedra fundamental? Vocês sabem o que é a pedra fundamental? Uma construção. A pessoa adquire um terreno, não tem dinheiro para construir. Aí ela cava um negocinho lá e bota uma pedra lá e enterra e diz, aqui tem uma pedra fundamental e meu sonho está aqui. Deus vai estabelecer sobre esse lugar o que está no meu coração, irmão. Deus tem para dar para quem Ele quer, e um dia Deus vai mandar alguém bater na minha porta e trazer a chave e falar, cuidado. Vai peregrinar na terra dos teus sonhos. Isaac disse, você vai peregrinar. As tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Agora a gente precisa entender que existe uma coloca Gálatas 3, 24 para mim. 29. Existe uma teologia chamada teologia da prosperidade. Quem já viu falar? A teologia da prosperidade, Júlia, as pessoas usam
o texto e diz assim: o profeta Oséias declarou que eu não era povo, mas agora eu me tornei povo, e ele ainda declara que eu era zambujeiro bravo e fui enxertado na videira verdadeira. Então, através desse texto de Oséias, as pessoas declaram que eu sou descendente do tronco genealógico de Abraão. Se eu sou descendente do tronco genealógico de Abraão, eu tenho a promessa da bênção. Uma hora ou outra eu ganho não. Nós éramos gentios. Esta bênção das peregrinações é para os judeus, não é para nós. Abraão se enquadra na nossa vida no contexto espiritual e não material, irmãos. Não é no contexto material que Abraão se enquadra na nossa vida, é no contexto espiritual. Este estabelecimento das peregrinações de Jacó, isso se refere à genealogia, seus 12 filhos. Depois que ele se torna Israel, os seus filhos se tornam tribos, eles expandem e eles se tornam as nações. A bênção material, a Bíblia, ela declara que quem é fiel ao Senhor, o Senhor ele repreende o devorador, o Senhor ele repreende o destruidor, o Senhor repreende o migrador e o cortador. A promessa material para a vida da igreja é que as janelas do céu estão abertas e o Senhor derrama bênçãos tal sobre a vida do fiel. Agora, quando nós trazemos a vida de Abraão, nós entramos num contexto espiritual, porque Paulo diz isso: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas então peraí, se eu sou herdeiro conforme a promessa, então peraí, volta para o versículo 14, porque texto sem contexto é pretexto. Olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem eram gentios? Nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aqui em Jacó trata-se de coisas materiais, mas quando isso vem para nossas vidas, o texto é espiritual. Deus não vai dar as terras das peregrinações de Jacó para mim, mas a promessa é espiritual, porque nós nos tornamos descendência, nós nos tornamos, deixamos de ser gentios por Jesus Cristo. Amém? Então assim enviou Isaque a Jacó. Eu acho que o tempo não vai dar aqui hoje não. Então assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então nós vimos aqui que ele seguiu a orientação de seu pai Isaque. Irmãos, a Bíblia, ela é sucinta. A Bíblia, ela é objetiva quando ela trata sobre honra de pai e de mãe. Isso gera bênção na vida da pessoa. Então Isaque ordena, Jacó vai. Agora Esaú está ali olhando. Irmãos, é tão bom a gente fazer a coisa certa que quem faz a coisa errada e está olhando muda de pensamento, sabia? As pessoas começam a observar
o comportamento da gente, e as pessoas têm comportamento diferente. Porque às vezes a gente está trabalhando em algum lugar, e às vezes está tendo alguma piada de mau gosto, alguma coisa sendo conversado, e eu escuto logo alguém falando, para, o pastor está chegando. É porque tem coisas que nós não compactuamos. Desliga, abaixa. Então as pessoas olham o comportamento da gente e respeitam, não nos acham obrigados a participar do que eles estão fazendo. E quando Esaú vê isso, o versículo 6 vai dizer assim, ó: vendo pois Esaú que Isaque abençoa Jacó, envia Padã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordena dizendo, não tome mulher das filhas de Canaã. Então ele viu que Jacó obedeceu seu pai, a sua mãe, e foi para Padã. O que Esaú faz agora? A Bíblia vai dizer que Esaú, ele vendo também que as filhas de Canaã eram má aos olhos de Isaque seu pai, ele foi a Ismael, tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, ele já tinha duas mulheres das filhas dos heteus, mulheres hetéias. Então, a ideia de Esaú aqui foi amenizar. A ideia dele foi trazer uma trégua entre ele, Isaque e Rebeca, porque ele compreendeu que o que ele fazia até o momento era mal aos olhos de seu pai. E vocês já viram vocês já viram umas frases que colocam em para-choque de caminhão? O povo bota umas coisas em para-choque de caminhão, né? Tem uma frase no para-choque de um caminhão que diz assim, ó: pardal que acompanha João de Barro vira servente de pedreiro. Você sabe por quê? Porque o João de Barro é um passarinho que constrói. E o pardal é um bichinho que fica por aí, eu não sei nem para que ele serve. Né? Mas a Bíblia defende os pardais, viu? Não sai matando eles não, tá? Que a Bíblia fala que não é para judiar dos pardais não. Mas eu particularmente não sou muito a favor dessa fala, porque as pessoas precisam aprender com nós, e nós precisamos aprender com outras pessoas. A gente vai entender o seguinte: se o João de Barro, ele ensinasse o pardal ia ser servente de pedreiro, meio oficial, e depois ia ser um pedreiro também. Não é? E a gente, se a gente conseguisse ajudar as pessoas que nos cercam, e se as pessoas que nós estamos perto nos ajudassem. Vocês sabem que tem pessoas que escondem o que faz da maneira que faz para o outro não aprender, porque tem medo de o outro ir lá e perder. Irmãos, a gente perde o que a gente está fazendo se a gente fizer mal feito. Eu dou orçamento nas minhas obras e falo para os engenheiros, falo, vocês ficam à vontade para pegar outros orçamentos aí. Eu fui ver uma obra bem grande essa semana passada, um advogado, e o cara, ele é dono de uma empresa que inventou maquininha de cartão, para vocês terem uma ideia aí, certo? Está construindo um prédio com 21 salas. Aí o Daniel estava comigo, ele falou, e como é que é seu preço? Eu falei, meu preço é o seguinte, você vai achar muita gente aí mais barato que eu. Eu não vendo preço, eu vendo qualidade. Acabou. Eu não tenho medo nenhum. Hoje nós fomos numa obra aí, o camarada está passando mal com os profissionais lá.
E eu conheço ele é até um moço crente, um engenheiro crente. E aí ele falou: pastor, eu não sabia que o senhor tinha voltado para as atividades de empresa e tal. Olha, falei: quanto você está pagando para o cara fazer isso aqui? Ele falou: 15 mil. Eu olhei bem o que faltava fazer, eu falei: quanto você já deu para ele? Ele falou: 11. Eu falei: ele não vai acabar a tua obra. Não vai. Eu falei: não vai. O cara não fez 70% com 80% do dinheiro da mão, vem quando quer, não vai acabar a tua obra. Só que eu não faço por um valor desse. E quanto o senhor faria? Eu falei: de 18 a 20. Entendeu? Ele falou: e se eu soubesse, eu daria para o senhor na hora. Então, a gente precisa, pega quem está perto, ajuda. Ou deixa quem está perto ver o que você está fazendo, desde que não seja coisa particular, pessoal sua. Porque olha o que aconteceu. Toda a bagunça que Esaú tinha feito, ele olhando a atitude de Jacó, ele disse assim: eu vou dar uma apaziguada nesse negócio, irmão. Quem observa quem tem paz não vive em guerra. Agora, se a gente só observar quem só vive em guerra, daí a pouco nós estamos tirando 38 da cintura também. Eu tiro lá do fundo do baú, está guardado, mas está lá. Para mim, se tiver guardado, é a mesma coisa que tiver na cintura. Quem está liberto, está liberto. Não é? Então, nós temos um exemplo aqui. A gente vai ver então que depois que ele vai, que Esaú toma essa atitude, então Jacó ele já está caminhando. Agora nós vamos ver aqui o seguinte, versículo 10. Jacó partiu de Bérseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Irmãos, olha aqui o efeito gradativo de evolução. Olha a evolução de Jacó, irmãos. Olha como a pessoa evolui andando no caminho certo. Não dá para andar no caminho certo e retroceder. Quem anda no caminho certo, evolui. E eu digo evolui por quê? Eu estava estudando hoje à tarde, e eu até anotei aqui na Bíblia, a tranquilidade de quem está fazendo a coisa certa. O cara que precisava de uma primogenitura que não era dele. Uma pessoa que precisava de uma bênção que não era dele. Então a gente entende que ele era uma pessoa que queria as coisas boas. E vocês acham que uma pessoa que só quer coisa boa está disposto a fazer uma pedra de travesseiro? Mas quando a gente entra no caminho, a enjoeira para. Porque se tem uma coisa que Deus fica daquele modelo, é o tal do crente enjoado, cheio de enjoeira. Nada tá bom para o cidadão. O obreiro na porta não tá bom a cor do paletó. A roupa da regente tá ruim. O hino que o jovem escolheu podia ter sido outro. O obreiro que o pastor botou para pregar não era aquele que eu queria ouvir. É crente enjoado, cheio de enjoeira. Pinta, não gosta da cor. Que cor feia, se fosse verdinho. Não, a gente escolhe quando a gente faz, paga para fazer e põe a mão na massa. Quando a gente chega e pega pronto, não reclama se está salgado, não reclama se está doce demais, come e fica quieto. Porque a gente não pode ter enjoeira quando está no caminho certo. Se a gente tiver enjoeira, irmão, a gente está errado, não é? Se a gente viver com enjoeira, a gente não come na casa de um, não toma café na casa do outro, a gente não senta perto de um, porque eu não gosto desse cheiro, não senta perto do outro. Nós precisamos entender que nós vamos morar no céu, todo mundo junto. Então, olha a tranquilidade de quem está fazendo a coisa certa. Ele coloca a pedra e ele se deita naquele lugar.
ele deitou. Jacó disse: eu vou descansar agora. Eu vou descansar. E eu posso dizer outra coisa para vocês? Na mente de Jacó, Esaú estava o perseguindo. E quando a pessoa está no caminho certo, não se preocupa nem com perseguição. José, preocupa não. Porque eu vou dizer uma coisa para você: tem crente com síndrome de perseguição. A gente não está tendo essas coisas aqui ultimamente não, irmão, mas já tive aqui. Era a pessoa que todo dia depois do culto estava me mandando mensagem. Porque não sei quem não olha para mim, é porque não sei quem não me cumprimentou, é porque não sei, você nem sabe como é que foi o dia. Às vezes a pessoa está com alguém morrendo lá do outro lado do Brasil, um parente, chegou na igreja arrastando, pela misericórdia de Deus. Respeita as pessoas. Ninguém é obrigado a ficar mostrando sorriso Colgate todo dia não. Vocês acham que eu estou bom todo dia? E vocês já me conhecem, já sabem até o dia que eu não estou bom. Mas estando bom ou não estando, eu tenho que ser crente. Respeitar. Então Jacó, ele chegou numa conclusão: eu estou fazendo a coisa certa, no final vai dar certo. Quando a gente começa certo, não dá errado não, irmãos. Então olha o que nós vamos ver. Ele estava tão tranquilo que a Bíblia vai dizer que ele sonhou. Vocês sabiam que em nenhum outro momento a Bíblia mostra Jacó sonhando? Vocês sabiam que, até aqui, tá? Até aqui. Vocês sabiam que, até aqui, nesse capítulo 28, versículo 12, a Bíblia não mostra nenhum outro sonho de Jacó? Jacó dormiu na cama com pelo de cabra montês, aquelas cabra peluda, aquelas ovelha, aqueles cama peluda quentinha, e a Bíblia não mostra Jacó sonhando. Sabe por quê? Porque o coração não tinha paz. É por isso, irmão, que vale mais pouco e o coração ter paz, do que ter muita coisa e o coração viver aflito. Se você tiver paz, não esquente a cabeça não, o restante é consequência. Coisa boa é dormir em paz. Eu cheguei de serviço hoje, eu passei na obra que o César estava com mais 2 meninos lá, e fomos lá num outro condomínio, eu e o Daniel, fazer um serviço, e estava chovendo, trabalhamos na chuva. Eu cheguei em casa, tomei um banho, sentei no sofá do lado da pastora, aí daqui a pouco eu estou escutando ela dar uma cutucada em mim: amor, vai deitar na cama. Eu sentei e fiz um carinho na cabeça da minha cachorrinha, da Maia, né? A Maia é linda, gente. E daí a pouco, a hora que eu vi, eu estava pendendo o pescoço lá, porque o meu coração está em paz. O meu coração está em paz. Eu não tenho briga com ninguém. Eu não tenho briga com ninguém não. Quem não gosta de mim, não gosta porque não gosta mesmo. Aí eu não tenho briga com ninguém. Quem se irrita porque se irrita mesmo. Eu não tenho briga com ninguém. Não tem ninguém na minha casa batendo na porta: me paga, caloteiro. Não tem. Então, o meu coração está em paz. O meu coração, ele está em paz. Meu coração teve em conflito por esses dias, mas hoje meu coração está em paz. Então, o coração de Jacó estava em paz aqui. O travesseiro era uma pedra, Selma. E ele sonhou. E quem tem o coração em paz tem sonho bom. Vira e mexe, chega as pessoas dizendo: pastor, eu estou numa luta espiritual, porque eu tive um sonho essa noite, e um vulto preto passando em casa, o inimigo entrou em... Não é inimigo não, é falta de paz no coração. É um tal de... entrou em casa, entrou não, irmão. O teu coração está sem paz, mas Deus ainda é o guarda da tua casa. Tem certeza disso? O coração de Jacó estava em paz, ele sonhou. E quando o coração está em paz, nós sonhamos com os anjos. Você já sabe aquele negócio? Dorme com Deus, sonha com os anjinhos. Aí a gente fala para a nossa garota: sonha comigo também. Jacó sonhou com os anjos, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer: sonhou, e eis que era posta uma escada
cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse texto aqui é um texto para a gente dar um ensino de 1 hora inteirinha, só esse versículo. Olha a tranquilidade de Jacó. Vocês acham que ele estava no caminho certo? Sim. O que Salomão escreveu, na verdade Salomão não, o salmista no Salmos 34, versículo 7. Olha o que diz o Salmo 34 e o versículo 7. O anjo, olha bem, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os... Sabe por que o anjo do Senhor subia e depois descia? Porque estava acampado com Jacó. Sabe o que isso quer dizer? Que no momento que Jacó entrou pelo caminho certo, Deus ordenou seus anjos e disse: ó, Jacó está indo para começar a peregrinação, ele vai buscar uma esposa, e depois ele vai ter filhos, e depois as gerações vai começar a nascer, e o projeto que o céu estabeleceu na vida de Abraão vai começar a se cumprir. Aí os anjos dizendo para o Senhor: e o que tem, Senhor? O Senhor dizendo: desçam e acompanhem o meu servo, porque agora ele está no caminho certo. Então os anjos subiam, desciam, e a escada estava lá. O problema é que tem muitas pessoas dizendo que estão com o anjo do Senhor, guardado pelo anjo, e não tem temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor acampa ao redor dos que o temem. Alguém aqui gosta de ir no cemitério de madrugada sozinho? Vocês sabem que não tem assombração lá, vocês não sabem? Não quer saber, né? Mas vocês não vão lá porque vocês temem, não é? Não é? Se tiver uma pessoa biruta com um pedaço de pau na mão, fora da casinha, que escapou lá do hospício, lá na esquina, e você precisa passar, e o cidadão está dando paulada para todo lado sozinho, está doido, doente, biruta. Você vai passar por ele ou você vai dar a volta? Porque vocês temem. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. A gente teme, e quando a gente teme, a gente não provoca. Quando a gente teme, a gente não cutuca. É por isso que tem aquele ditado: não cutuca a onça com vara curta, que ela te pega. Então a gente tem que ter o temor do Senhor. Irmão, tem tanta gente cutucando o Senhor aí e não está. A gente precisa ter o temor, irmão. O Deus que destruiu com água, através do dilúvio, o Deus que destruiu Sodoma, Gomorra, com saraivas de fogo, o Deus que mandou as pragas sobre o Egito. Vocês sabiam que Ele é o mesmo Deus que nós estamos glorificando aqui hoje? Então a gente precisa ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Jacó sonhou. Jacó sonhou e Deus estava com ele. Mas a Bíblia vai dizer que eis que o Senhor estava em cima dela e disse: olha aqui, irmãos, olha bem. Ele sonhou e viu os anjos subindo e descendo. Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui: anjo não fala com ninguém.
Anjo subia e descia. Anjo não tem misericórdia, é isso mesmo que a irmã disse. Porque os anjos, se Deus deixasse, eles vinham destruir a terra. Por que vocês acham que o escritor aos Hebreus disse que os anjos almejaram serem os pregadores do evangelho, e Deus disse: não, deixa vocês ficar quietos aí, deixa que os homens pregam? Já pensou? O anjo que guardava o jardim com aquela espada na mão: quer Jesus? Não quero, estou espadada. E como o evangelho é livre-arbítrio, tem que querer, não é? Não, o povo não veio por causa do frio, não é por causa de jogo não, irmão. Eu, como pastor, eu tenho que acreditar nas minhas ovelhas, irmãos. Amém? Não é? Agora, continuando aqui, vamos lá. O importante é que vocês estão aqui. Amém? Se tivesse só o pastor, como é que o pastor ia dar ensino? Vocês estão aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Então, olha bem, os anjos não falaram com Jacó, irmãos. O Senhor estava em cima e disse. Quem foi que disse? O Senhor, não foram os anjos. Então, a gente não aceita dentro da igreja esse negócio de o anjo aqui, o anjo lá, o anjo aqui, o anjo lá, e o anjo falou, e o anjo me disse. Calma com esse negócio aí. Olha aqui. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Pronto. Quem está declarando a bênção sobre a vida de Jacó agora? Não é Isaac. Agora é o próprio Deus. Então isso é o cumprimento do que o Senhor disse para Abraão lá atrás: eu vou dar para você e para a tua semente perpetuamente. Tá? Então o Senhor disse: você está deitado, olha, ganhou a terra deitado, não precisou nem levantar, irmão. Deus é bom, né? Ganhou a terra dormindo, sonhando. Irmãos, isso é coisa que acontece na vida de quem está com o coração em paz. Coisa boa é ter o coração em paz, né, irmãos? Eita, glória a Deus. A tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Então nós somos benditos. A Bíblia fala que nós somos benditos. A Bíblia na verdade, quando o Senhor chamar nas moradas celestiais, Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai para o gozo do reino eterno. Mas o que eu quero dizer é que lá na frente, no livro dos Números, levantou um rei chamado Balaque, chamou um profeta chamado Balaão e disse: vou te dar um saco de dinheiro, você amaldiçoa esse povo. Ele pensou em amaldiçoar e Deus disse: ei, Balaão, você me escuta ou você vai escutar a jumenta. Mas o povo que o Senhor abençoou, você não vai amaldiçoar. Então nós somos bênção, somos abençoados. O Senhor disse: tudo vão ser benditos. Aí o Senhor disse: eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. O Senhor disse assim: eu não vou te deixar enquanto eu não fazer o que eu tenho dito. Aí a gente vive um contraste na história da humanidade. Tem um monte de pessoas sem Deus. Deus deixou os homens? Sim ou não? Não. Não. O que a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Deus, ele permanece no trono, ele não sai de lá porque alguém pecou.
Deus, ele continua santo, ele não perde o grau de santidade, porque eu declinei na minha fé. Deus é Deus, e vai ser sempre Deus. Você sabe quem perde nessa briga? É sempre o homem cabeça dura. Então Deus disse: enquanto eu não fizer, nós estamos juntos. Jacó acordou do seu sono e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, tem tanta gente achando que Deus não está e Deus está. É que as pessoas não estão conseguindo ver Deus. As pessoas não estão conseguindo enxergar Deus. A gente olha o capítulo 6 do segundo livro dos reis, a gente encontra Geazi fazendo uma oração, 2 Reis 6,17. A gente encontra Geazi fazendo uma oração. Por quê? Porque tinha um moço que andava com o homem de Deus, mas esse moço não conseguia ver as maravilhas de Deus. Então Eliseu orou e disse: peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos e o moço viu cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Andava com o homem de Deus, conhecia o servo de Deus, mas não conseguia ver as proezas que Deus tinha para mostrar. Efésios 1:18, Paulo tem uma explicação para a igreja atual. Sabe o que Paulo fala para a igreja atual? O seguinte: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, escute, olhos do vosso entendimento. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem quem é o Cleito Queiroz, aquele nosso irmão que canta, que é deficiente visual? Ele vê com os olhos do entendimento, sim. Os olhos do entendimento então, agora olha lá. Para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da sua herança nos santos. Tem gente que não leva isso a sério, Júlia. Bota 2 Coríntios 4:4, por que nós precisamos levar esse texto a sério? Porque tem um Deus nesse século que ele traz cegueira ao entendimento. Então os olhos do entendimento precisam estar abertos. Quem não tem aberto o olho do entendimento não conhece a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então essas pessoas estão na casa de Deus, mas não conseguem ver Deus. Essas pessoas carregam a Bíblia, mas não conseguem saber quem é Deus. Então está no entendimento. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que nós estamos aqui? Inteirando o nosso entendimento hoje. Culto de ensino auxilia no entendimento do crente. O problema é que as pessoas querem o culto do Abraão e toma a chave. Aqui não vai ter, não tem. Aqui não vai ter isso nunca. Exatamente. Então, quem não busca o entendimento à luz da Bíblia, vai ser enganado pelo cidadão das trevas. Não adianta. E tem crente que anda em certas coisas aí que não é de Deus, irmãos. Então a gente vai ver, eu vou adiantar aqui, porque eu quero falar, eu tenho 5 minutos só. Ele se levanta de manhã, de madrugada, toma a pedra que tinha por sua cabeceira. Escute aqui, ó. Coisas que não eram agradáveis na tua vida, pode se tornar um marco, para você sempre olhar para aquilo
e saber que foi ali que Deus te viu. Porque tem pessoas que acham que Deus só vê se tiver naquele patamar, naquele auge. Não. Deus é especialista em tirar do pó, da lama e do pecado. Foi isso que o salmista disse. Foi isso que Isaías falou também. Então olha bem. Ele pega e ele derrama azeite sobre aquela pedra. Sabe o que isso quer dizer? Sabe por que ele derramou azeite sobre aquela pedra? Sabe ou não? Vocês sabem o que era de mais valioso que Jacó carregava na sua bagagem? Azeite. O azeite servia para acender o fogo, ele servia para assar o pão ou o bolo, e ele servia para passar no machucado quando alguém se machucasse. Então, se a pessoa tivesse ouro, prata e diamante, e tivesse o pão para assar e não tivesse azeite, ele ia dormir com fome. Então ele pegou o mais valioso que ele tinha e ele derrama. Ele estava mostrando que o melhor que ele tinha ali, ele queria oferecer para o Senhor. Então ele chama o nome daquele lugar Betel, porque Betel quer dizer casa de Deus. Aquele lugar antigamente chamava-se Luz. Jacó fez um voto e disse, ó, quando Jacó se converte de verdade aqui, ó. Olha aqui. Se Deus for comigo, me guardar nessa viagem, me der pão para comer e roupa para vestir, se eu em paz voltar para a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Está vendo aqui? E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Virou crente e já virou dizimista na hora. Agora, irmãos, esse lugar foi desse encontro de Jacó, foi um lugar tão especial, que passados-se anos e anos e anos, depois que Salomão construiu o templo em Jerusalém, os israelitas peregrinavam destas terras até Jerusalém para adorar a Deus lá no templo. E um rei chamado Jeroboão, já tinha acontecido a divisão das tribos, Israel já estava dividido. Ele ficou observando, porque tem gente ruim para tudo, irmãos. Ele ficou observando e disse assim: bom, para ir para o templo adorar a Deus, eles precisam passar aqui por Betel. Então eu vou fazer 2 bezerros de ouro. Então a Bíblia diz que Jeroboão, ele fez 2 bezerros de ouro. E ele disse, um vamos colocar aqui em Betel, e o outro vamos colocar em Dan, que seria uma rota alternativa. Dan foi um dos filhos de Jacó que virou nação. E aí o povo saía para ir adorar lá no templo que Salomão construiu, em Jerusalém. E eles paravam no meio do caminho, e estava lá Jeroboão e os seus adeptos dizendo, mas vocês não precisam ir até Jerusalém, nós temos deuses aqui em Betel, nós fizemos o bezerro de ouro. Aí quando o povo dizia, não, nós temos que adorar no templo, Jeroboão dizia, vocês estão esquecendo que o bezerro de ouro tirou vocês do deserto, por causa daquele bezerro de ouro que foi feito, com a intenção de desviar o foco do povo de adorar ao Deus de Israel. Eu vou finalizar aqui dizendo, cuidado com os bezerros de ouro que possam colocar no teu caminho para te tirar do caminho que você tem andado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Irmão.